De que forma o meu temperamento influencia no meu casamento? Por que é tão importante conhecer o temperamento do meu esposo ou da minha esposa? De que forma eu posso expressar e de que forma eu gosto de receber amor? Eu conheço de verdade a pessoa com a qual estou casado. Meu nome é Paulo Ricardo, sou pastor aqui na cidade de Brasília, Distrito Federal, e hoje nós vamos tratar sobre essas e outras questões relacionadas a temperamento e expressão de amor. Olá, amados, paz e graça, tudo bem? Eu sei que certamente você já ouviu, ou você também já pode ter dito, a seguinte expressão: fulano tem um temperamento forte, cicrano tem um temperamento mais tranquilo, meu marido tem um temperamento difícil, minha esposa tem um temperamento também difícil. Bom, o nosso temperamento ele pode dizer muitas coisas a nosso respeito, e entender o temperamento é importante para que nós tenhamos relações sociais cada vez mais saudáveis, harmoniosas, e para que o nosso casamento consiga ir bem. Quando nos conhecemos e entendemos como funcionamos de fato, nós conseguimos compreender o mundo e principalmente as pessoas que estão à nossa volta, especificamente até nossa esposa, nosso marido. Que o temperamento é algo que ele precisa ser compreendido, disso não há dúvidas. Mas você sabe o que é temperamento? Você sabe quais são os principais tipos de temperamento existentes? Como abordá-los? Como tratá-los? Quais são as características de cada um? Então nós vamos conhecer um pouco disso, mas eu queria começar falando um pouco da história, da definição dos temperamentos. Bom, o estudo dos temperamentos não são da nossa época, não são contemporâneos, né? O primeiro estudioso a criar uma teoria para explicar o temperamento humano foi Hipócrates. Ele é considerado o pai da medicina. E de lá para cá, o temperamento se tornou um objeto de estudo de várias áreas da ciência, dentre elas a psicologia e a filosofia. E o que os estudos de Hipócrates falam sobre temperamento? Bom, para a ciência, o temperamento nada mais é do que um conjunto de tendências e características que determinam o comportamento dos indivíduos. E com base no temperamento é que cada ser humano tem a sua percepção do mundo, desenvolve habilidades e cria os seus valores. Agora, de onde surgiu, né, essa ideia de temperamento? Bom, a teoria de temperamento, né, a teoria que menciona a ideia de temperamentos, ela partiu de informações contidas em um tratado chamado Corpus Hippocraticus. E ela vem de Hipócrates e tem contribuição de um outro homem chamado Galeno, Cláudio Galeno. Ele também é conhecido como Galeno de Pérgamo. Ele era um filósofo e foi um médico romano que trabalhava com o Corpus Hippocrático, né, que era uma teoria de Hipócrates, e ele se dedicou a explicar o funcionamento do corpo humano. Esse Cláudio Galeno, ele, só para vocês terem ideia, ele foi o principal médico do imperador Marco Aurélio. E ele escreveu mais de 500 livros sobre medicina. As suas teorias influenciaram a ciência médica hoje, ocidental, e influenciou por mais de um milênio, com base nas teorias dos antigos gregos, que falava sobre o humorismo. E Galeno estabeleceu um conceito a respeito dos tipos de personalidade. Essa concepção dos temperamentos, ela é parte integrante de uma tradição médica hipocrática galênica, ou seja, que tem fundamentos em Hipócrates e em Cláudio Galeno. E essa teoria ela está presente na medicina ocidental há séculos, desde a antiguidade, e ela tem implicações, inclusive, para a psicologia.
E estudos feitos por filósofos indicam que as obras que constituem o corpus hipocráticos, elas foram escritas durante um período enorme, que abarcou vários séculos, ali mais ou menos entre 400 e 450 anos antes de Cristo. E nesse tratado que nós mencionamos, isso aparece de uma maneira muito clara, dizendo que o corpo do homem tem dentro dele 4 coisas: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. E que essas 4 componentes, eles constituem a natureza do corpo, e a partir daí são formados os 4 temperamentos. Estamos tratando aqui de um pouco de história, né? História antiga, mas conforme Galeno, né? Esse médico e filósofo Galeno de Pérgamo, cada pessoa ela já nasceria com uma certa combinação ou um tempero de humores, né? De humores básicos. Por isso que essa teoria é chamada de humorismo. E embora pudesse ocorrer que em algumas pessoas os 4 humores estivessem perfeitamente equilibrados, na maioria das pessoas haveria predominância de um ou 2 humores, e isso contribui para a formação de personalidades diferentes. Dentro dessa classificação adotada por Galeno, podem ser incluídos 4 temperamentos básicos que eles foram adotados pela medicina ocidental durante os vários séculos que se seguiram. Então eu vou pôr aí para vocês quais são os 4 temperamentos, mas Galeno diz o seguinte, que o temperamento sanguíneo é onde há uma predominância de sangue. O temperamento colérico ou temperamento bilioso é onde há uma predominância da bilis amarela. O temperamento melancólico é onde há uma predominância da bilis negra. E o temperamento fleumático ocorre quando há uma predominância da fleuma. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, tratando aí um pouco da história, enquanto eu tomo aqui o meu café, é interessante a gente conhecer um pouco a história. Nós fomos fazer uma pesquisa a respeito de escritos católicos para vermos se os católicos romanos eles já trabalhavam com os temperamentos, né? E é interessante que nós conseguimos encontrar um escrito datado de 1593, assinado por um jesuíta chamado Manuel Góes, onde ele menciona a utilização dos 4 temperamentos no processo de seleção dos novos membros para a Companhia de Jesus, que eram os jesuítas, né? Nesse escrito ele menciona o seguinte, vou ler aí para vocês. Dever-se-ia fazer aproveitamento conveniente das características dos temperamentos de cada um quando a sua inserção no grupo, já que é uma preocupação de Inácio de Loyola, fundador da Ordem dos Jesuítas. A gente percebe aqui que os dirigentes jesuítas eles utilizavam dessa triagem, inclusive para selecionar os missionários que seriam enviados para o Brasil, onde a ordem missionária jesuítica dependia de gente ativa, enérgica, comunicativa. Sendo assim, ainda segundo esses escritos que foram encontrados, a orientação era que os coléricos melancólicos ou coléricos sanguíneos, por apresentarem características quentes, eram impetuosos, tinham facilidade na fluência com a comunicação, eles eram considerados os mais adequados para enfrentar as novas e difíceis situações naturais e sociais daquele Brasil colônia. Ainda segundo os escritos, os fleumáticos, por serem mais tranquilos, eles deveriam ser encaminhados aos ofícios domésticos nas casas da companhia. E os melancólicos, que eram mais voltados para o universo intelectual, eles deveriam trabalhar nos colégios como professores. Interessante que lá nos escritos eles não mencionam muito os sanguíneos. A gente percebe ali que os sanguíneos ele não tinham uma destinação prevista
até porque há um trecho lá que deixa claro que eles eram considerados inaptos para a vida religiosa por serem julgados inconstantes e volúveis. Então a gente percebe aqui que não só a Igreja Católica Romana ela vem trabalhando com os escritos antigos, né, de Hipócrates e de Galeno, mas essa teoria hipócritica galênica ela vem permeando aí a medicina e outras áreas como a psicologia durante muitos anos. Então a grande pergunta é o seguinte: então quais são os tipos de comportamentos existentes? Bom, são 4 comportamentos básicos: é o colérico, o melancólico, o sanguíneo e o fleumático. E os estudiosos modernos pegaram essas 4 características e associaram ela aos 4 componentes, aos 4 elementos, né? Fogo, água, ar e terra. Então ficaria assim, vamos conversar sobre cada um deles, para que você possa identificar aí a sua personalidade, a personalidade do marido, da esposa, que está aí com você nesse casamento. Mas vamos lá. O primeiro temperamento, então, seria o colérico, elemento fogo. O colérico ele é impetuoso, enérgico, apaixonado. Colérico vem do grego kolé, que significa bile. Então, é irritadiço, porque ele sofre de excesso de bile amarela. Então, do grego kolé, que significa bile, e exatamente por ele ter o excesso de bile amarela, ele tem esse temperamento. Pessoas que possuem esse tipo de temperamento são bastante explosivas, são líderes natos, a liderança deles é um ponto forte, né? Os coléricos têm muita energia, têm grande facilidade para trabalhar com planejamento, são indivíduos que lidam com as mais diversas situações da vida de uma maneira muito prática, porque o colérico ele é muito prático, eles são ambiciosos e têm tendência a ser dominadores. Quem tem esse tipo de temperamento pode ser impaciente e ao mesmo tempo intolerante, né? E são pontos que precisam ser trabalhados nessa pessoa. O segundo temperamento é o melancólico, elemento água. Por quê, né? O elemento dele é água. É porque ele é inconstante, ele é volúvel. Geralmente o melancólico é triste, é medroso, é deprimido, mas ao mesmo tempo ele é poético, ele é artístico, ele sofre de timidez, sofre de solidão. São pessoas que têm tendência ao pessimismo. Essas são as características de quem tem um temperamento melancólico. Ele sofre de um excesso de bile negra e ele é reconhecido pelas suas inclinações poéticas e artísticas, frequentemente acompanhadas por medo e tristeza. São pessoas que têm uma sensibilidade bastante intensa. As pessoas que têm esse temperamento são introvertidas e tendem a esconder os seus próprios sentimentos. Preferem trabalhar em funções que sejam exercidas individualmente, porque ele não é bom para trabalhar em grupo, mas um dos pontos fortes do temperamento melancólico é a sua lealdade. E um dos pontos mais fracos dele é o pessimismo, a tristeza e o medo, e isso é algo que precisa ser trabalhado. O terceiro temperamento é o sanguíneo, elemento ar. O sanguíneo ele tem muito sangue, né? Daí ele vem do latim sanguis, que é sanguíneo, e essas pessoas elas são afetuosas, são alegres, são otimistas, são confiantes e elas melhoram o ambiente, o ar onde elas estão. Agora elas também podem ser egoístas. Quem possui esse tipo de temperamento não sabe o que é passar sem ser notado.
né? A pessoa nota ele, porque as pessoas com temperamento sanguíneo são muito extrovertidas, falam bem principalmente diante de grande público, são comunicadores natos, gesticulam exageradamente enquanto conversam, conseguem se adaptar com facilidade às mais diversas situações, são otimistas, são sensíveis, mas elas têm o hábito de exagerar em suas falas e são pessoas impulsivas. Esses pontos, impulsividade e exagero, eles precisam ser trabalhados e precisam ter uma atenção das pessoas que possuem o temperamento sanguíneo. Aí vem o último temperamento, fleumático, elemento terra. Porque o fleumático ele é lento, ele é quieto, ele é tímido, ele é racional e ele é coerente. Uma pessoa fleumática é uma pessoa que sofre de excesso de fleuma. Por isso ele é quieto, ele é gentil, ele é tranquilo, ele pensa muito. Mas por ele pensar muito, ele pode se tornar lento e muitas vezes até tímido. Sabe como é que você reconhece uma pessoa com temperamento fleumático? Pela sua doçura e paciência. Essas são as maiores características de quem possui esse tipo de comportamento. Além disso, as pessoas fleumáticas são excelentes observadoras e elas preferem uma vida pautada na rotina. São pessoas muito certinhas, gostam de ambientes silenciosos. Para eles, esses ambientes são um verdadeiro paraíso. Mas eles precisam ter cuidado com alguns pontos que são pontos fracos. Indecisão, falta de flexibilidade e resistência a críticas. Mas aí surge a grande pergunta, por que você está me falando isso? Por que é tão importante eu compreender o temperamento do meu marido, da minha esposa? É porque é o seguinte, amados, a partir do momento que nós compreendemos com mais clareza a natureza dos temperamentos das pessoas com quem nós nos relacionamos, nós temos melhores condições e meios para lidar com elas. Então, se você está casado com um fleumático, ele é tranquilão, ele é quieto e ele não está fazendo isso para te irritar. Aquele marido ou aquela esposa que não conversa tanto, ela pode ser uma pessoa melancólica. Para que você vai insistir, pegar o melancólico e enturmar ele, botar ele para dançar? Não é a característica dele, mas ele é uma excelente pessoa que tem funções individuais. Ele consegue, por exemplo, ser um excelente levita, trabalhar bem com os necessitados da congregação. Então é muito importante você compreender o temperamento das pessoas e você entender que aquela postura que o seu marido está adotando, ou que a sua esposa está adotando, é fruto do temperamento delas. E, amados, temperamento não é por acaso. Uma coisa que nós precisamos ter em mente também é que o temperamento ele não é predestinado, tá? Eu nasci para ser fleumático. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sempre fui assim e ninguém vai me mudar porque eu sou a Gabriela. Não. Apesar de existirem pontos que determinam o temperamento de uma pessoa, são muitos circuitos cerebrais que existem na mente humana. E cada um desses circuitos são maleáveis. Eles podem ser trabalhados. Dessa forma, você pode trabalhar alguns hábitos saudáveis para fazer as pessoas entenderem, terem um controle sobre o seu próprio comportamento e temperamento e canalizar essas emoções das pessoas para que elas possam desenvolver uma inteligência emocional, entendeu? Cada um de nós temos poder suficiente para desenvolver e melhorar as nossas habilidades. E o nome desse poder é o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo ele te conduz, você permite que o Espírito Santo canalize as suas virtudes
e que ele venha trabalhar naquelas falhas do seu temperamento, da sua personalidade, você vai desenvolvendo novos hábitos. Essa inteligência emocional, ela é trabalhada e ela vai ser treinada para que você melhore como marido ou como esposa. Você precisa descobrir novos caminhos, descobrir novos pontos de vista, descobrir quem é a pessoa que está do seu lado e descobrir quem você é, para que vocês possam identificar quais são as virtudes, quais são as falhas de cada temperamento e ir trabalhando essas falhas que estão interferindo diretamente no relacionamento de vocês. É você identificar, isso me irrita no meu marido, tá? Por que isso irrita? Ele faz isso porque ele quer. Isso aqui me irrita na minha esposa, ela faz isso porque ela gosta de fazer? Ou será que eles fazem isso porque o temperamento deles leva eles a terem esse tipo de comportamento? Um está gesticulando demais, falando muito rápido, enquanto o outro é caladinho e o outro fala baixinho. Então vocês precisam identificar aquilo que é virtude, aquilo que é falha, e pegar essas virtudes, canalizar elas da maneira correta, e pegar essas falhas e trabalhar elas pelo poder do Espírito Santo. E é muito importante que você aguce essa sua percepção para que você possa entender o temperamento das pessoas que estão lhe cercando, marido, esposa, filhos, para que isso possa contribuir de uma forma que você possa abordar essas pessoas de uma maneira mais eficaz. Não adianta você pegar a pessoa fleumática ou a pessoa melancólica que não gosta de falar alto e ficar falando para ela, fala alto, você tem que falar alto. Não adianta. É o temperamento dela, querido. É a personalidade dela. Então, com base nesse entendimento, é possível que você entenda a pessoa e que você, a partir daí, comece a criar relacionamento com essa pessoa de uma maneira mais sólida, mais segura, sem estar cobrando dela, sem estar oprimindo ela e sem estar sofrendo isso com isso, né? Muitas vezes. Então é importante que você entenda que esses temperamentos, eles não são imutáveis, eles podem ser trabalhados pelo poder do Espírito Santo. Cada temperamento possui as suas vantagens, possui as suas desvantagens, e só a partir do momento que você consegue identificar essas vantagens e desvantagens é que você consegue trabalhar com ele. É chamar o marido, chamar a esposa e você dizer assim, olha, você é colérico, eu sou sanguíneo. Um colérico com sanguíneo é bomba na certa, tá bom? Então assim, eu quero estourar com você e você planeja me matar. Então a gente tem que sentar aqui e descobrir quais são as vantagens de cada temperamento, quais são as desvantagens, e nós irmos trabalhando com isso, eliminando essas desvantagens e fazendo com que as nossas virtudes se sobressaiam. Um ponto importante é que, baseado nesses temperamentos, nós podemos ter maneiras diferentes de expressarmos amor e de sermos amados. Então, é muito interessante isso. A partir do momento que a gente passa a observar aqueles que nos cercam, nossos maridos, nossas esposas, a forma de agir, a forma de se expressar, qual é o temperamento deles, aí a gente tem a possibilidade de estabelecer com essas pessoas uma comunicação muito mais eficiente e muito mais assertiva. E isso acaba gerando resultados positivos para o nosso casamento. Tem um livro muito interessante chamado As 5 Linguagens do Amor, é de Gary Chapman, e ele nos mostra as principais formas que nós utilizamos para nos expressar, quando o assunto, né, é relação interpessoal. E ele traz ali 5 pontos, que são as 5 linguagens do amor, e essas 5 linguagens, elas estão diretamente relacionadas à personalidade, ao temperamento de cada pessoa. Um fleumático, um melancólico, um sanguíneo, cada um desses temperamentos ele tem formas diferentes
de expressar o amor, de expressar o que ele quer e expressar também como ele se sente. E nós vamos conversar um pouco sobre essas 5 linguagens. A primeira delas é palavras de afirmação. São sentenças expressas em formas de elogios. É quando você diz para a esposa: o jantar estava ótimo. Afirmações do tipo: eu acho, meu marido, que você é bom nisso. Tá? Incentivos, dizendo assim: olha, vai dar tudo certo, eu confio em você. Existem pessoas que utilizam esse tipo de linguagem para expressar o seu amor por alguém e por aqueles que se sentem valorizados, né? E as pessoas, quando escutam isso, elas se sentem amadas, né? São pessoas que se sentem amadas ouvindo palavras de afirmação. Eu entendo que o poder das palavras, né, sobre nós é absurdo, sobre as nossas ações. Quando você é incentivado, isso para nós é um motor, isso nos impulsiona. Da mesma forma que a palavra ela pode nos elevar, ela também pode fazer com que a gente se sinta mal, ela nos traz uma falta de vontade de realizar as nossas atividades, deixa a gente desmotivado dentro do casamento. Então é fundamental que você esteja atento para perceber se o seu marido ou a sua esposa ele se expressa por meio de palavras. Porque se isso for verdade, se a sua esposa ela for movida por palavras de afirmação e você não trouxer essas palavras, isso pode trazer prejuízo para você e para o seu casamento. O ideal é que você esteja atento, ofereça o seu apoio por meio de palavras de afirmação para sua esposa, para o seu marido, para que você consiga perceber se essa é a forma que ele se sente amado. Se ele se sentir amado ou se ela se sentir amado com palavras de afirmação, então esse é o canal, essa é a forma de comunicação que você tem que ter com eles, tá? E você identificar também se essa é a sua forma de se sentir amado e até de dizer isso, se comunicar com sua esposa, com seu marido, dizendo assim: olha, eu gostaria de ouvir mais palavras de afirmação da sua parte. A segunda linguagem do amor é qualidade do tempo, né? Diz respeito a uma dedicação de tempo, ainda que o tempo seja pequeno, mas a pessoa quer que aquele tempo seja dedicado para ela. As expressões ou os dialetos aqui podem ser conversas de qualidade, passeios, assistir televisão juntos, ir ao cinema juntos, marcar encontro ali numa cafeteria, em um lugar para estarem juntos, saírem juntos uma vez por semana. Essa é a linguagem do tempo de qualidade. Eu entendo que essa é uma das linguagens mais importantes dentro do casamento. E a gente está ali no meio da correria, muitas demandas, né? Eu falo até por mim, vida de pastor não é uma vida fácil. Eu estou falando com vocês agora e tem uma agenda aqui diante de mim com dezenas de itens que eu preciso cumprir durante a semana. E eu preciso cumprir tudo isso, mas eu não posso deixar de oferecer para minha esposa e para os meus filhos tempo de qualidade. Eu preciso encontrar tempo, eu preciso dedicar períodos do dia para estar com minha esposa, para estar com os meus filhos, tá? Para mostrar para eles de que a minha presença ali ela é real e que eu estou dando aquele tempo para eles porque eu considero eles importantes. Então, a pessoa que gosta de ser amado com tempo de qualidade, isso para ela é mais importante do que presente, é mais importante do que qualquer outra coisa. E o que ela quer e o que ela acha que ela merece é que você esteja com ela de corpo e alma, sem preocupações aparentes, sem estar atendendo ligações e sem estar com a mente em outro lugar. Então, esse é a segunda linguagem do amor. A terceira linguagem é presentes. E nesta linguagem, o que menos importa é o valor financeiro. O amor ele tem que estar ali expresso, por meio de uma flor, por meio de uma pizza, por meio de
um brinco, por meio de um bilhete, um bombonzinho, serenata do amor, qualquer coisa. O importante aqui não é o valor, mas é o fato de você ter lembrado da pessoa. A pessoa que sente que ela recebe isso, ela se sente grata, ela se sente feliz, ela se sente realizada, porque ela percebe a importância que ela tem para a sua vida. E as pessoas que se sentem amadas por meio da linguagem de presentes, é fundamental ela saber que o presente que está sendo dado a ela é um presente de coração, que você se importou, que você se preocupou, que você gastou tempo ali naquele presente. Então, você quer deixar a sua marca, você quer se fazer lembrado, mesmo quando você está ausente. Então, é importante você descobrir se a sua esposa ou se o seu marido se gosta de ser amado com presentes, ou se essa é a sua forma de ser amado. A quarta linguagem do amor é gestos de serviço. Aqui, o que você vai fazer aqui vale mais do que qualquer palavra, né? A sua forma de expressão aqui é lavando a louça, é consertando a fechadura, é desentupindo a pia, é levando o lixo para fora, é lavando o carro. São atos de serviço que você demonstra para a pessoa o quão importante ela é e principalmente que você está fazendo aquilo para você vê-la feliz e realizada. E a minha dica aqui é que você fique atento a essas formas, a esses serviços, para que você esteja fazendo exatamente aquilo, não que te satisfaz, mas aquilo que vai satisfazer a outra pessoa e vai valorizar a outra pessoa e motivar a outra pessoa, né? O marido ou a esposa. E a última linguagem do amor é toque físico. Tem gente que gosta de ser amada com toque físico e expressa amor com toques físicos. Então são beijos, abraços, segurar na mão, toques suaves pelo corpo, carinho, né? Esses gestos, eles representam essa linguagem do amor. E mais do que você dizer para a pessoa que você ama, essas pessoas elas têm necessidade de sentir isso fisicamente, de perceber esse amor pelo toque. Por isso elas fazem questão mesmo de receber carinho por meio do toque, até para se sentirem segura, né? O importante é que você tem que descobrir como é que essa pessoa, sua esposa ou seu marido gosta de receber o carinho e como que você também gosta e que haja uma comunicação entre vocês para que vocês possam conversar sobre isso e deixar isso muito claro. Trazendo um exemplo aqui de casa, só recapitulando, né? São palavra de afirmação, qualidade do tempo, presentes, gestos de serviço e toque físico. Da mesma forma da personalidade, né? Voltando um pouco à personalidade, a personalidade são 4, mas na verdade as pessoas necessariamente não podem ter apenas uma das 4, tá? Você pode ter duas ali, né? Dois temperamentos, e dentre esses 2 temperamentos, um predomina mais, mas você tem o outro. Então você pode ter ali uma pessoa que ela é melancólica, mas ao mesmo tempo ela é também fleumática. Então você pode ser um fleumático melancólico, ou você pode ser um melancólico fleumático, ou você pode ser um sanguíneo colérico, ou um sanguíneo melancólico, mas sempre vai ter uma que predomina mais, que é mais forte. A mesma coisa acontece com a linguagem do amor. A linguagem do amor, necessariamente, você não precisa ter apenas uma, ou a sua esposa ou seu marido não precisa ter apenas uma. Você pode ter a sorte de casar com o esposo ou com o marido que gosta de receber, de se sentir amado e de receber amor de várias formas. E aí você vai ter que suprir essa pessoa, o marido, a esposa, dentre todas essas formas que a pessoa gosta de receber. Então, agora sim, falando um pouco daqui de casa, minha esposa ela tem uma necessidade muito grande de palavras de afirmação, então eu já percebi isso.
E eu preciso o tempo todo estar dizendo para ela que ela é linda, que eu amo, sabe? Valorizar ela, isso para ela é muito importante. Mas ela também gosta de presentes. Então, aí eu já tenho já duas coisas que eu sei que ela gosta. Mas ela também gosta de toque físico. E para mim, por exemplo, é complicado porque na minha personalidade, no meu temperamento, eu não gosto de toque físico. Então, às vezes, ela quer ficar abraçada comigo e eu não sou muito fã do abraço, entendeu? Eu tenho outras formas de receber amor que, para mim, por exemplo, o tempo de qualidade, ele é mais importante. Se eu estiver fazendo uma coisa, se eu estiver furando uma parede, se eu estiver trabalhando com uma coisa, e a minha esposa faz um café e fica ali do meu lado, e ela diz assim para mim, às vezes isso acontece, eu estou furando uma parede e eu vejo que ela está me olhando, eu digo, o que foi? Aí ela, o que foi o quê? Eu digo, não, você está me olhando? Ela diz assim, eu estou olhando você. Para mim aquilo ali é um show, porque a forma que eu gosto de me sentir amado é tempo de qualidade, a pessoa está ali do meu lado, a pessoa está com o ouvido atento para mim, com os olhos atentos para mim. Então, para mim, por exemplo, o tempo de qualidade é importantíssimo. E para ela é o toque físico, o presentes e as palavras de afirmação. Então é muito importante que você conheça a pessoa que está junto aí de você no seu casamento, conheça não apenas o temperamento dela, mas também conheça a forma que ela gosta de receber carinho e a forma que ela gosta de dar carinho. E aí vocês precisam conversar sobre isso. Conversarem sobre as qualidades do temperamento de cada um, para que eles sejam valorizadas e canalizadas em Cristo, e conversarem sobre as falhas de cada um desses temperamentos, para que elas sejam tratadas e moldadas pelo Espírito Santo de Deus. Da mesma forma que vocês precisam conversar para que descubram e para que saibam qual é a forma que cada um gosta de receber ou gosta de dar carinho e amor ao seu cônjuge. E isso é muito importante para que a outra pessoa conheça e para que a pessoa descubra. Para fazer minha esposa feliz, eu tenho que trabalhar isso aqui. Para fazer meu marido feliz, eu tenho que trabalhar isso aqui. Amém? Bom, possa ser que tudo que eu falei aqui vocês vão achar assim, mas é muito simples. De fato é muito simples, mas é muito importante você lembrar que se você souber trabalhar e empregar bem as linguagens do amor e o conhecimento dos temperamentos, você vai perceber como isso vai ser benéfico para o seu casamento e para a comunicação dentro do seu casamento. Cada indivíduo, tanto marido quanto esposa, possui uma linguagem, a sua linguagem pessoal, e mesmo que alguém diga, eu te amo, né? Isso não é o suficiente se a pessoa não se considerar amada, respeitada, entendida, compreendida. Por isso é importante você conhecer o seu marido, conhecer a sua esposa, saber usar a linguagem correta, saber usar a abordagem correta para a personalidade dele, para o temperamento dele, e ir se exercitando dia após dia para conhecer esses dialetos, né, pelo qual nós nos expressamos e recebemos expressão. Desejo de coração que o casamento de vocês seja bênção e que pessoas possam colher frutos dessa comunicação efetiva e dessa satisfação que um possa oferecer para o outro. Amém? Beijos no coração.